Eu trago para vocês uma discussão a respeito de um texto do mestre russo Fyodor Dostoiévski, que fará 200 anos daqui a 2 dias. Hoje é dia 9 de novembro de 2021, dia em que vai ao ar esta resenha no meu canal do YouTube, e daqui a 2 dias falo para vocês sobre 2 aniversários. O primeiro, do mestre russo Fyodor Dostoiévski, seus 200 anos. E o segundo deste escritor, professor e youtuber, que vai fazer 40 anos. Dostoiévski e eu fazemos aniversário no mesmo dia, uma grande coincidência. E esse texto sobre o qual eu vou falar hoje para vocês, Um Paradoxalista, é um texto curto de Dostoiévski, não tão lido como os textos clássicos de Dostoiévski. Vamos falar aí sobre Recordações da Casa dos Mortos, Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, o Romance O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. Mas quero dizer a vocês que para nós mergulharmos no estilo dialético, desconcertante, paradoxal de Dostoiévski, e para nós percebermos algumas nuances de seu pensamento, esse texto, Um Paradoxalista, é muito interessante. Antes de mais nada, antes de nós começarmos a falar sobre esse texto, eu quero dizer que a nossa época tem feito leituras muito literais. Nós muitas vezes nos aproximamos de textos literários não com caráter propriamente literário, mas buscando essa ou aquela vozes, né, do autor, como se o autor não estivesse lançando mão de uma figura narrativa, como se o autor ou a autora não estivessem lançando mão de ironia, como se aquela personagem respectiva estivesse defendendo uma posição que pertence ao autor ou à autora. Eu já fiz essa discussão aqui no meu canal do YouTube, quando eu falei, eu sempre com o meu reloginho aqui, que remonta aí a meados da década de 1990, o reloginho do meu saudoso pai Nhanho. Bom, eu já fiz essa discussão quando eu falei aqui no meu canal do YouTube sobre o filme Tropa de Elite 1, do diretor brasileiro José Padilha. Na época em que saiu lá o Tropa de Elite 1, em 2007, eu me lembro ali meados, vamos dizer assim, do ano de 2007, do longínquo ano hoje de 2007, 14 anos atrás, a Fortuna Crítica, a recepção do filme, chegou a dizer que havia uma concordância do diretor em relação às posições da personagem principal da película, o Capitão Nascimento, né? A personagem interpretada pelo grande ator brasileiro Wagner Moura. E tanto em aula aqui no meu canal do YouTube, que vocês encontram na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, quanto nas resenhas aqui de Vassoler, porque eu já fiz uma resenha de filmes sobre Tropa de Elite, eu desconstruí essa posição. É preciso entender que a posição de uma personagem não necessariamente, ou às vezes não expressa de maneira nenhuma, a posição de um autor ou de uma autora. Pessoal, a relação de um autor, de uma autora, de um diretor, de uma diretora, com relação ao conteúdo de uma história, pode ser a relação da alteridade mesma. Por exemplo, dou um outro exemplo antes de nós entrarmos aqui em Um Paradoxalista de Dostoiévski. O escritor nova-iorquino Jonathan Little escreveu um romance magnânimo chamado As Benevolentes. Eu já fiz uma aula, já ministrei uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre o romance As Benevolentes do Jonathan Little, fazendo uma discussão com aquilo que eu chamei de sociopatologia da vida cotidiana. O protagonista, o anti-herói, né, porque não dá para chamar de herói, obviamente, vocês vão ver por quê agora. O protagonista desse livro é um ex-oficial do horror da SS nazista, o Maximilian Aue, que sobreviveu às agruras, às tragédias da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Maximilian Aue esteve como oficial da SS
no fronte mais mortífero da história das guerras, o fronte oriental, né? Esteve inclusive em Stalingrado, o local da primeira grande e acachapante derrota das forças invasoras nazistas para o heróico Exército Vermelho, a resistência do Exército Vermelho. Jonathan Littell deixou claro muitas vezes que a construção do romance, e ele teve que responder essa pergunta sobre se ele se identificava com a personagem, ele trouxe um clamoroso não. Mas uma vez que se propôs a construir a história pelo prisma de alguém que fizera parte da SS, trouxe ali uma dimensão de alteridade, uma dimensão daqueles valores importante para que nós entendamos por que isso veio à tona. Quando hoje o horror do neo-autoritarismo e do neofascismo, esses horrores vêm à tona, as pessoas se perguntam como e por quê. Se nós não entendermos onde está o ninho que choca os ovos da serpente, nós não vamos conseguir. Efetivamente, se é que a humanidade, é claro que nós torcemos e trabalhamos para que a humanidade possa de fato cicatrizar essas suas feridas profundas, feridas histórico-psicológicas profundas. Isso colocado, é muito importante que nós leiamos com espírito livre pensante o texto Um Paradoxalista de Dostoiévski. Por quê? Porque nós temos essa personagem dialogando com uma outra que pouco fala, é mais um monólogo dialogado do que um diálogo propriamente dito. E, nesse sentido, esse paradoxalista, que é chamado de sonhador, está defendendo a guerra. Meu Deus, Vassoler, olha lá, existe uma ode à guerra e tudo mais. Vejam, aquilo que faz com que essa personagem defenda a guerra mais parece uma grande crítica à pax burguesa, à paz burguesa, ao caráter vulgar, comezinho, egoísta, desprovido de nobreza, desprovido de heroísmo, desprovido de solidariedade, desprovido de altruísmo, da paz burguesa, da paz do capitalismo, do que estritamente uma ode à guerra. Não, mas pera lá, Vassoler, existe ou não existe em Um Paradoxalista a possibilidade de apropriação de parte do texto, ao menos, como uma apologia à guerra? Vamos ver. Se a gente, agora há pouco, tô fazendo essa resenha aqui, agora há pouco, um jornalista me ligou, vejam vocês, estou contando para vocês, um jornalista me ligou para perguntar se uma citação que foi replicada muitas vezes na internet era correspondente a uma obra de Dostoiévski. E o que aconteceu? Alguém, obviamente que eu não sei quem, extraiu parte do romance Os Demônios, de Dostoiévski, fez uma modificação muito grande do contexto de onde essa citação teria vindo e replicou. Ou seja, as pessoas ficam aí num contexto em que se lê muito pouco, né? Mas num contexto em que há uma possibilidade de disseminação de conteúdos pelas redes sociais sem paralelo na história humana, as pessoas não chegam até aquilo ali. Então, retirar de contexto determinadas partes de um texto pode fazer com que qualquer texto diga qualquer coisa, vocês percebem? Então entendam, a defesa que há do belicismo em Um Paradoxalista, e vejam o nome, Um Paradoxalista. Por quê? Porque na época moderna, a defesa da igualdade, da liberdade, da fraternidade, a defesa de bandeiras de direitos humanos começa a ficar mais forte, para além dos horrores de muito belicismo na história humana. Um paradoxalista está dizendo que a ciência, a arte, mesmo a economia, tem uma pujança no pós-guerra. O povo sofre, é bem verdade. Os mais pobres, mais humildes sofrem. É bem verdade que a fraternidade é fraturada na guerra. As dimensões da fraternidade do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Ainda assim, esse paradoxalista dostoiévskiano, como também o Homem do Subsolo, na novela Memórias do Subsolo, sem nome, sem a sua especificação de nome, é chamado de paradoxalista do subsolo. Dostoiévski gostava de pensar contrapelo de si mesmo. Ou seja, defender
não ele, mas suas personagens, determinadas ideias a contrapelo de suas próprias expectativas ou das expectativas do público leitor, da recepção ali da época. Isso é muito próprio de uma técnica argumentativo-discursiva platônico-socrática, em que o Sócrates dá voz ao outro e depois, por dentro do edifício, o implode. Tenta ver as aporias, inconsistências, insuficiências e contradições. Dostoiévski faz isso na voz de muitas de suas personagens, entre as quais esses dois paradoxalistas. O paradoxalista do texto, um paradoxalista, e o paradoxalista do subsolo, o homem do subsolo, de Memórias do Subsolo. E aqui nesse texto, que faz parte do diário de um escritor, que foi publicado ali em meados da década de 1870, o que a personagem vai dizer é, no mínimo, tétrico. Porque ela vai dizer o seguinte: uma paz prolongada traz a melancolia, a depressão, o caráter narcisista, hedonista, autocentrado das pessoas. Uma desunião. As pessoas não repartem o pão. As pessoas não se sentem tocadas pelo sofrimento alheio. Uma paz prolongada, diz essa personagem paradoxalista de Dostoiévski, leva à ganância, à acumulação, à vulgaridade dos sentimentos. Ao passo que a solidariedade do batalhão, o sacrifício, mesmo o autossacrifício, a imolação de si por uma causa maior, nobre, de fraternidade, pelo povo, pela pátria, seria para esse paradoxalista um dos motivos, vejam só, de uma nobreza associada ao belicismo, à guerra. Ele condena a guerra fratricida e civil, que tolhe o sentido de organização, o tecido social. Mas a guerra entre nações é conclamada como uma união, que tem um poder de amálgama endógeno dentro de um determinado grupo ou país, e também, aí isso não é dito pelo paradoxalista, que é muito seletivo nos seus argumentos, um ódio exógeno contra o inimigo externo. Diz também que a arte é filha mesma do pendor da elevação da guerra. Olha, se nós pensarmos, por exemplo, vamos citar alguns exemplos, apenas alguns exemplos. Se vocês olharem para o estatuário das cidades, por exemplo, aqui na Europa, cidades transpassadas pelo estatuário, vocês têm militares, estátuas equestres, estátuas de generais, estátuas de comandantes, estátuas de monarcas no campo de batalha. Nós temos, pensemos aqui que a Ilíada e a Odisseia de Homero, né, essas duas grandes obras, envolvem uma epopeia não da paz, mas da guerra. Aliás, naquele belíssimo filme Asas do Desejo, de Wim Wenders, que já recebeu uma resenha aqui no meu canal do YouTube, um dos motes angelicais do início do filme é que se fizesse não uma epopeia da guerra, como foi o caso da Ilíada e da Odisseia, mas uma epopeia da paz. Vejam, Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Primeiro Vainá, a guerra, depois Mir, depois paz. E as páginas mais pungentes da obra de Lev Tolstói, Guerra e Paz, se dão ali no campo de batalha, quando Tolstói, com sua pena inigualável, narra ali as passagens com brilhantismo ímpar, narra as passagens em que os soldados napoleônicos despreparados para enfrentar General Maros, o general inverno russo, morriam em pé, congelados, eram ceifados como moscas. Vocês percebem isso? Nós temos muitos e muitos exemplos. Isso sem mencionar, por exemplo, o escritor soviético Vassili Grossman, que escreveu as maiores páginas de sua lavra, acompanhando o Exército Vermelho da heróica Batalha de Stalingrado até o coração da Berlim tomada, também heroicamente pelo Exército Vermelho, pelas forças soviéticas. E aí nós temos, então, uma conjuminação, para não dizer uma relação muito rente entre arte e belicismo, entre arte e tragédia ao longo da história. E o paradoxalista está dizendo. Veja, ele fala que a paz na Suíça teria gerado apenas e tão somente os relógios Cuco, ao passo que em Florença
o berço histórico do Renascimento, nós temos aí Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Leonardo da Vinci. Isso sem mencionar que na Ponte Vecchio, na velha, il Ponte Vecchio, que em italiano como em espanhol, ponte é um substantivo masculino e não feminino como em português, né? A ponte em português, il ponte, il puente em espanhol e em italiano. Ali sobre a Ponte Vecchio, esse local histórico de Florença, quantas batalhas entre as facções díspares aconteceram à época de Dante Alighieri, e quantos versos do inferno de sua formidável Divina Comédia foram escandidos sobre as batalhas ali na Ponte Vecchio. Quando nas viagens de Vassoler eu levar vocês a Florença, cidade onde Fyodor Dostoiévski viveu durante um tempo e onde escreveu o romance O Idiota, obra-prima de Fyodor Dostoiévski, falarei a esse respeito num centro histórico que está entre as grandes maravilhas da história humana. Então, pessoal, esse romance dostoiévskiano é um romance que esse conto dostoiévskiano, Um Paradoxalista, ele tem a capacidade de sintetizar brilhantemente aspectos do estilo dostoiévskiano. Um estilo contraditório, um estilo dialético, um estilo de tensionar ideias, levando-as às últimas consequências em várias direções. Tensionar lugares comuns decantados da defesa de um determinado ideal, que o paradoxalista vai mostrar se reverte como paz burguesa em desigualdade, egoísmo, concentração de renda, vulgaridade dos valores e dos afetos. Nós, ao lermos, humanistas que somos, ao lermos Um Paradoxalista de Dostoiévski, e se você ainda não leu esse conto dostoiévskiano, eu convido você a lê-lo e a pensar sobre esses temas a respeito dos quais eu estou falando aqui agora. Ao ler Um Paradoxalista de Dostoiévski, nós nos sentimos tomadas e tomados pela seguinte reflexão: será que a humanidade conseguirá algum dia alcançar por meio da paz, a solidariedade, a partilha que consta ali de um dos mais belos e socializantes e progressistas versículos, passagens dos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, em que as pessoas dispunham ali dos bens com igualdade, e os bens eram divididos até com equidade pelos apóstolos, porque existem pessoas que têm eventualmente mais necessidades do que outras. E as pessoas ali com coração amplo, com coração benigno, poderiam então fazer essa partilha com solidariedade. Esse ideal tão bonito, esse ideal que vai do coração do cristianismo antigo para o coração da utopia moderna que o século XX mostrou, que se reverteu em experiências autoritárias, e agora nós temos o sumo autoritarismo neoliberal, com esse capitalismo que pode vir, se não for refreado, a devastar o meio ambiente. Nós ficamos pensando sobre um ambiente de paz burguesa que é a encarnação mesma de uma guerra, mas uma guerra, diferentemente daquilo que o paradoxalista imaginava, uma guerra sem qualquer nobreza, uma guerra contra a possibilidade de as pessoas terem trabalho e salários dignos e condignos, uma guerra contra o meio ambiente, devastações profundíssimas. É assim que esse texto formidável de Fyodor Dostoiévski, Um Paradoxalista, deve ser lido criticamente. Eu até diria que hoje, numa versão, se Dostoiévski fosse escrever esse texto, Um Paradoxalista hoje, eu chego a pensar que Dostoiévski seria instado a dar mais voz a seu interlocutor, para que ele tensionasse com mais ímpeto esse sonhador paradoxalista, apologista do horror da guerra, com um sentido de nobreza. Para perceber a guerra declarada de hoje, para perceber os horrores da contemporaneidade e numa guerra que pode ser realizada hoje, não mais por seres humanos, não mais com afetos de patriotismo, de galvanização de apoio coletivo, mas sim realizada por altíssima tecnologia. A guerra cibernética, a guerra via satélite, a guerra por meio de drones. Então, pessoal, na antevéspera do aniversário de 200 anos do mestre Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, parabéns ao grande Dostoiévski,
E na antevéspera do aniversário dos meus 40 anos, essa foi a resenha sobre Um Paradoxalista de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro, isto é, de conto aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal do YouTube e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no nosso Brasil. Neste mês de novembro de 2021, a programação do canal como um todo está voltada para a obra do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski em seu bicentenário de nascimento. Então até a próxima resenha de livro, pessoal. Saudações dostoiévskianas e tchau, tchau!